Bem-vindos a mais um Primeiros Capítulos de Livros que vocês deveriam ler. Hoje a leitura vai ser feita no Kindle, então como sempre a capinha vai ficar aqui. E hoje o livro é Reencantamento do Mundo, Poesia, Transgressão, Enteógenos, do Diógenes Costa, um autor aqui de Volta Redonda, e um amigo meu. Hoje eu vou fazer a leitura da introdução, para vocês entenderem um pouco do que se trata essa obra dele. Introdução. Vou explorar a seguinte hipótese. A revolução poética moderna tem como princípio a liberdade entendida como uma maneira de que o poeta dispõe para acompanhar seu dito. Esse acompanhamento tem como condição de possibilidade uma nova experiência política do sensível, uma maneira nova que a política tem de se tornar sensível e afetar os etos cidadão na era das revoluções modernas. Rancière, Políticas da Escrita, 1995, página 109. No paradoxo há, ao mesmo tempo, isto e aquilo. O paradoxo é o que estamos assistindo, essa conjunção do arcaico com a tecnologia de ponta, ou seja, a tribo e a internet juntas. A tópica moderna era a verticalidade, o poder do pai, do professor, daquele que sabe. Em substituição a esse tópico vertical, estaria sucedendo uma tópica horizontal, chamada a lei dos irmãos. Não mais aquilo que é simplesmente da ordem da educação, não mais aquele que, por saber, puxa o bárbaro para a civilização. Não mais a transmissão a partir da educação, mas da iniciação. Passa-se da educação para a iniciação. Iniciação é o que faz sobressair um tesouro que está aí. E a internet é um fenômeno que nos empurra da educação para a iniciação. É justamente aí que está criando o que se pode chamar de comunicação pós-moderna. Estamos assistindo à comunicação interativa, para além do simples ideal racional. Uma comunicação que será em seus diversos aspectos emocional. Michael Maffezoli, William Blake, Edgar Allan Poe, Antoine Artaud, Conde de Lautréamont, Charles Baudelaire, entre outros, partilham uma condição dissonante. Há, porém, uma aproximação que não se dá somente por semelhanças. O contato aparece por estudos em conjunto, realçando nomes relevantes da poesia contemporânea. Tão diferentes, possuem pontos em comum. Mas o que há de distinto entre estes poetas? O que os atrai? Para saber, é necessário rumar por percursos árduos que não facilitam a experiência e, por isso mesmo, cativam leitores ávidos por uma poesia provocadora. O itinerário desse livro se inicia, capítulo 1, a partir de uma breve horizonte exposto sobre enteógenos e as chamadas drogas. Apesar das diferenças, certas características atribuídas ao segundo se confundem com as do primeiro. A problematização se amplifica quando o interesse por substâncias monitoradas pelo Estado regulador, apesar da tendência jovem, que reinterpretam a realidade, cresce consideravelmente na contracultura americana do pós-guerra. Espalham-se pelo Ocidente, desembarcando pelo viés da psicodélia difundida em terras brasileiras, contrariando bases sociais e culturas para então alçar voos desafiadores. Há uma transformação que não se dá facilmente. Entre ânsia e prazer, o ser humano se torna outro. Ele nasce para uma nova consciência cuja perda dos sentidos o leva a uma beleza sábia e misteriosa, presente, por exemplo, na poesia de Baudelaire e Byron, nas palavras de David Schopenhauer, nos estudos de R. Gordon Wilson, Karl Aperhook e Albert Hoffman, nas declarações de Eduardo Viveiros de Castros, nas utopias de Timothy Leary. A seguir, capítulo 2, avançamos na direção de escritas não ficcionais, que podem trazer elementos de ficção no tratamento do tema. Autores como Thomas Kitchell, Walter Benjamin, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Anthony Artaud, William Burroughs e Allen Ginsberg escrevem A Experiência da Linguagem sobre os efeitos de substâncias consumidas anteriormente ao relato. Com isso, queremos apontar que a experiência do transe nem sempre é paralela à da escrita. A ascensão no abismo é sugerida não só pelo viés estilístico, mas também sob a memória afetada. A escrita preserva, entre lembranças claras e ilusões da mente, o que é passageiro.
Ela floresce a beleza do traço artístico, a partir dos contextos de bioescrita e biopoética, como alternativa ao pensamento racional, na busca de possibilidades como as reveladas pelo mundo sensível e por uma mente alterada. O homem é levado a outro tempo e a outro lugar despido de vergonha. A cartas e o encanto o correlacionam não ao individualismo, mas ao ser que, apesar das limitações da linguagem, mergulha na pluralidade de um único momento e depois retorna, acreditando que pode escrever, mesmo com imprecisões, sobre o evento. Entre verdade e criação, a memória trai e o registro, no caso poético, mostra, enfim, uma força que não deve ser ignorada. A andança, capítulo 3, tem um aspecto da transgressão como fundamento para seguir. A escuridão se torna a luz de uma poética, uma linhagem. Ela desperta o interesse por seus escritos e por suas vidas. Cria-se um amálgama entre o poeta marginal, o Wally Salomão, Torquato Neto, Cácaso, e o poeta maldito, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé e Gerard de Nerval. Aproxima-se pela revolta industrial, que se transforma na rebelião de uma genealogia herética, no desregramento do isolamento compartilhado, profanação reprovada por uns e admirada por outros. Assumem, assim, caráter incompreendido que antecipa o futuro. Em diferentes níveis, transmitem um saber difícil de ser entendido e aceito. Expandem o espírito do humanismo neopagão, cuja poesia é mais viva no devaneio de um novo dia. O poeta conduz uma coletividade integrada nas esferas estéticas e comportamental. Esta herança ganha o estofo. Ela desperta outros nomes por caminho que diferem, mas também se assemelham. A transgressão se faz presente. Dessa maneira, tornam-se outros para, a partir dos mistérios do universo, enfrentarem o mundo atual com intervalos do reencantamento. Progredimos, capítulo 4, pela dimensão espiritual, pelo transe, pelo êxtase. A poesia de William Blake e Walt Whitman, por exemplo, com ar de condenação e divindade misteriosa, retorna aos primeiros tempos nos quais o mito da magia era soberano e se espalhava com pura imanência. Em seguida, tratamos do seu desencantamento por viés de Max Weber. O ser humano se afasta do encanto e se torna racional e cético em relação aos poderes arcaicos. Sob a ênfase da moral rebatida por Friedrich Nietzsche, é induzido ao arrependimento por suas tentações mundanas. Por outro lado, a normatividade e seu caráter metódico sistemático, sóbrio e disciplinado, como examinada pelos estudos de Peter Sloterdijk, condena marcas de arrebatamento como garantia de dias melhores. A vida, orientada pelo desempenho social, torna a magia mera crendice. Criam-se doutrinas antagonistas à precariedade da experiência mística, atribuindo poder inexorável aos bens materiais. Nesse contexto, o poeta revive o sagrado. Como um demiurgo, reencanta a paisagem limitada e compartilha sua maravilha. Ele não teme o oculto, pois acredita que nos conhecemos mais quando nos aventuramos no desconhecido. Consideras o enteógenos e as drogas veículos de um tráfego metafísico que recobra a participação humana na integridade do mundo. Incomodado, aponta para o real perigo, a perversidade por trás do suposto mundo harmônico. Dócil e orgulhoso da prevalência burguesa, tornando a magia dessacralizada e a embriaguez ausente. Desta maneira, caminha asfixiado para a morte não enquanto passagem, mas desaparecimento. Por isso, o poeta adere ao seu tempo e toma distância como pária que retorna ao arcaico enquanto fresta reencantada em meio ao panorama moderno. A caminhada prossegue, capítulo 5, pelos valores difundidos por Gary Schneider. Em Rehabitar, seu apreço pelos meandros da floresta liga a vida selvagem à memória ancestral. Poesia como prece, ela se doa contra a mecanização do predador superior. Os tempos originais, soterrados pelo expansionismo desenfreado do homem moderno, retornam como experiência de risco, pois o interstícios da clareza chama o ser humano e o alerta sobre o que é estar no olho do furacão. Chegamos, por fim,
a 2022, em suas vozes ressoa em muitas outras na cenografia restrita dos dias. Em sintonia com o universo, como o invisível, aliam-se à valorização da vida selvagem. O recado sobrevive fora dos redutos confortáveis. Na verve poética transgressora impulsionada pela alteração da consciência, tais mediações trazem diferentes resultados. Para conhecê-los, é preciso cruzar a ponte, dar o primeiro passo e retornar com sabor divino no contorno da palavra. Faço o convite. E aí, pessoal? Tá curioso para saber mais sobre esse caminho que a poesia tem no nosso mundo? Eu tô super curiosa e logo vou continuar a leitura. E você? Vai continuar a leitura? Um beijo e até a próxima!